tudo bom? Anderson do canal Estilingue 4A. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje é para tirar a dúvida de uma pessoa que me ligou em particular. Queria mandar um abração para ele aí, para o Thiago. A gente conversou em particular ali e ele me mostrou um estilingue que ele mesmo fabricou o estilingue dele lá. Derreteu algumas latinhas de refrigerante e utilizou um isopor como molde, fez um moldezinho, né, formato que ele queria, e aí usou para estar fundindo, né, o cabo do estilingue nesse formato do isopor. Então ficou bem bacana, ele me mostrou a foto lá, depois mandou um videozinho também do estilo dele atirando com o estilingue. Só que ele estava com uma certa dúvida no ponto de mira do estilingue. E pelas medidas que ele me passou do estilingue, o mais próximo que eu achei dentre os que eu tenho, né, é esse aqui, ó. Então tem 4,5, de 4 a 4,5 centímetros aqui, né, e tem 7 no total aqui. Dá um pouquinho mais de 7 aqui. E o comprimento dele aqui, aproximadamente aí uns 10 centímetros. Então, um estilinguezinho confortável, é um tamanho bem bacana, né? Apesar que eu tenho a minha mão é grande, né? Então esse estilingue aqui, se ele fosse um pouquinho maior, seria um pouco mais confortável, né? Mas tudo vai também da empunhadura de cada um. Mas só explicando aqui, então assim, ó, os estilingues eu sempre falo, né, que o ideal é sempre você ter um ponto ter um ponto de ancoragem aqui, que você use meio como se fosse um padrão. Claro que você vai fazer ajustes. E outra dica legal também é você nunca ficar mudando o ponto de mira do seu estilingue. Então um estilingue que você utiliza aqui, aí outro você usa no meio, outro você usa mais embaixo. Então sempre usar o cantinho de cima do estilingue como o seu ponto de referência para o ponto de mira. Aí a sua ancoragem você vai definir ela aqui. Então quando você usa a parte do cantinho de cima do estilingue aqui como referência, fica mais fácil até para você visualizar o alvo, porque quando você coloca, eu já falei num vídeo lá, né, que quando você coloca o alvo no meio do alvo, ele acaba atrapalhando. Então eu sempre uso o pé do alvo, né, seja lata ou o que for, eu uso a parte de baixo dela como minha referência para o ponto de mira, né, para mim conseguir estar vendo todo o objeto que eu vou estar atingindo. E quando você faz o seu ponto de mira no meio da lata, ou seja, lá do que você estiver atirando, então a própria haste do estilingue acaba cobrindo muito ali o objeto. Então fica mais difícil. Então isso, um alvo pequeno, uma distância grande, você vai ter mais dificuldade para estar visualizando. E quando você usa, a gente no mundo da carabina, muitos, né, conhece como pé de mira. Então o pé de mira eu utilizo na parte de baixo do alvo, não no centro dele, mas na parte de baixo. Algumas pessoas regulam a luneta, né, zeram a luneta, fazem um círculo, aí fazem um X no meio, lá uma cruz no meio, e utiliza o centro ali para estar zerando a sua luneta. Mas na hora de atirar, eu utilizo sempre vendo, conseguindo ver todo o alvo, né, toda a extensão ali do alvo. E no estilingue eu faço a mesma coisa. Então isso me ajuda bastante, porque eu consigo estar focando, né, todo o meu alvo, seja uma lata, uma tampinha, seja o que for. Então eu sempre defino todos os meus estilingues. Eu utilizo o cantinho de cima aqui, ó, como meu ponto de mira. E também sempre falei aí, volto a falar, né, que nos vídeos aí, que nunca você utilizar uma mira com muita regulagem demais, a não ser que você tenha um bom conhecimento. Mas se você está iniciando ou não tem uma boa técnica no estilingue ainda, mas que você utilize um ponto fixo, de preferência o cantinho do estilingue, né, o cantinho de cima aqui, como o seu ponto de mira. Então você não vai desregular, ninguém vai conseguir estar tirando do lugar ali, se o estilingue cair, não vai se soltar. Então é um ponto fixo que não jamais vai conseguir mexer com ele. E o ponto de ancoragem, aí você vai fazer aquela ajuste que eu falei aqui, né, que seria como se fosse é, a, a alça de mira da carabina. Então aqui é a massa de mira e aqui seria a alça de mira. Então você define um ponto fixo, que seria o cantinho aqui em cima, aonde está esse pontinho pretinho ali, e a alça de mira seria aqui. Então se você precisar levantar o seu tiro, você vai abaixar aqui. Se você precisar descer o seu tiro, você vai erguer aqui.
e aquele mesmo sistema lá. Então quando você quiser jogar a sua munição mais para cá, você vai dar um giro só na parte de baixo aqui. Se você quiser jogar mais para cá, você vai fazer isso. Então regule aqui e regule aqui, mas jamais mexa o estilingue aqui ou nesse movimento aqui, porque aí você sempre vai ter um ponto fixo como sua referência. Mas para esse estilingue aqui na puxada curta seria essa puxada. Então uma puxada até perto da orelha aqui seria uma puxada curta. Aí tem 3/4 de butterfly e o butterfly total. Mas essa puxada aqui a gente conhece como uma puxada curta. Então esse estilingue aqui, nessa puxada aqui, a minha ancoragem se dá nesse ponto aqui, ó. E o ponto de mira eu faço no cantinho aqui, ó. Aí se o estilingue for um pouco mais largo, a haste dele, a tendência é sempre ir baixando cada vez mais o ponto de ancoragem. Mas aí você vai fazer o ajustezinho aqui e já vai estar fazendo a correção. Mas nunca faça a correção erguendo o estilingue aqui ou jogando ele para os lados. Sempre regule com a haste de baixo, é o que vai definir as laterais, né? Para você corrigir as laterais. E aqui você vai estar corrigindo a altura, seja para cima ou para baixo, você vai estar corrigindo no ponto de ancoragem, né? Claro que você vai fazer um ajuste mínimo aqui, você vai baixar o mínimo aqui, mas em 10, 15 ou 20 metros isso vai dar uma grande diferença. Então tá aí, né? Só falando um pouquinho aí sobre o ponto de mira desse estilingue aqui, para responder a pergunta do Thiago ali. Um abração para ele, obrigado pela pergunta. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal aí, ajuda a divulgar, para cada vez o estilingue vir a crescer mais no Brasil aí. E também acompanhar os canais parceiros aí, Mestre Bocal, MR Estilingues e entre outros aí, né, que também divulgam esse esporte bacana aí. Cada vez está crescendo mais, né? Então é isso aí. Deixa o seu likezinho no vídeo, não se esquece, né, de deixar o seu joinha, que é importante também. Porque quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que é um conteúdo bom e ele vai estar passando isso a outras pessoas, né? Então não esquece do seu joinha e até o próximo vídeo aí. Valeu!